Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho, e boa noite você, ouvinte querido do programa Tocando em Frente. Estamos aqui para mais este sábado apresentar este programa que fala sobre o problema da dependência química. O meu nome é Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo, especialista em saúde pública e atuo na área da dependência química já há alguns anos. E desde 2013 apresento esse programa Tocando em Frente aqui na Rádio 9 de Julho. Hoje, sábado, dia 21 de novembro de 2015. São 7 horas e 3 minutos. Já no ar aqui para poder apresentar mais uma vez o programa Tocando em Frente. Já mandando um abraço para o Mauri, sempre ligadão com a gente nas ondas do rádio e também pelo WhatsApp, já se comunicando aqui conosco, dizendo que está ligadão conosco. Ok, é isso aí, Amaury, sempre conosco. Pessoal, você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, né, que eu acabei de dizer, 983719681, 983719681, DDD 11, aqui de São Paulo. E você também pode ouvir o programa pela internet, bastidoresdoradio.com, radiosittvs.com, bastidoresdoradio.com, radiosittvs.com, correto? Bom, gente, hoje nós vamos conversar, o nosso programa hoje vai ter como tema a seguinte questão: a recuperação bem-sucedida a longo prazo após processo de internação. Entendendo um pouquinho como que a pessoa, como que o dependente, como que a pessoa que passa pelo problema consegue, né, manter-se em recuperação bem sucedido, ou seja, conseguindo se reinserir na sociedade, desenvolver atividades, transformar a sua vida, mudar a vida, né, adquirindo novos hábitos e um novo estilo de vida, após ter passado por um processo de internação. Para a gente poder entender como é que é isso, né? Como é que as pessoas conseguem, quais são as dicas, quais são as dificuldades, o que levou, né, a fazer o uso e o que também conseguiu, como conseguiu também essa recuperação. Então nós vamos entrevistar aqui no programa, aqui ao vivo conosco, os Andersons, né? Coincidentemente os dois se chamam Anderson e também chamado aqui pelos apelidos, né? Alemão e Black, ambos aí da Zona Sul de São Paulo. E por telefone nós teremos a participação do Rodrigo Alves, né? Rodrigo Alves, que é terapeuta e diretor clínico, né? Diretor clínico lá do Centro Terapêutico Nova História, que é justamente o espaço, o local onde esses dois rapazes estiveram. Queria que o Black, o alemão, se apresentasse, desse uma boa noite para o pessoal já ir se acostumando com eles. Boa noite, Anderson Black. Boa noite, família. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Graças a Deus, só por hoje estou aqui, estou bem, estou com a minha família, minha esposa, minha filha. E eu sou muito grato por estar aqui e muito obrigado. Ok. Alemão? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão ouvindo essa rádio. Vou contar um pouquinho da minha história logo após a história do Black. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos. Vocês são de qual região de São Paulo? Eu sou do Campo Limpo. Eu sou do Piraporinha ali, Guarapiranga. Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. E por telefone nós estamos com o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite novamente aos amigos da Rádio 9 de Julho. Boa noite para quem está em recuperação a longo prazo, bem sucedida, né, toda a família da recuperação. E mais uma vez vamos falar da missão, né, Ivanildo? A missão é falar da recuperação e hoje temos 2 resultados positivos de pessoas que se esforçaram, né, e acreditaram que poderia existir sim uma vida após as drogas. É isso aí, existe vida após as drogas. Então, gente, vá participando conosco, mandando
seu recado, mandando suas dúvidas, mandando perguntas. Nós recebemos aqui já um áudio, né? Mas a gente não consegue reproduzir o áudio aqui, infelizmente. Gostaria que você que enviou esse áudio pudesse mandar o seu nome para a gente poder falar aqui ao vivo. E vamos lá. O WhatsApp 11 98371 9681. E também na nossa página no Facebook, facebook.com/Tocando em Frente. Você vai acessando a página no Facebook e a gente já vai estar lá sinalizando algumas informações, algumas frases e até as fotos que a gente já está aqui ao vivo no programa, correto? Vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo, ouvindo a música Dias Melhores do Jota Quest e em seguida a gente já volta.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. O pensamento de hoje. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos. Bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. Augusto Cury. Viver a vida parece uma frase sem muito sentido, né? Mas poder experimentar a vida na sua plenitude e aproveitar a vida para fazer coisas bacanas, legais, prazerosas, é uma dificuldade para muitas pessoas, né? Quando a gente fala muito da questão da dependência química, principalmente, tanto para o familiar como para o próprio dependente químico, a vida ela não é vivida de uma maneira natural, de uma forma tranquila, de uma forma plena, né? Você se transforma muitas vezes refém das amarras, da droga, do álcool e acaba perdendo a oportunidade de experimentar o prazer em viver. Então, vencer os obstáculos, enfrentar as derrotas, não temer, né? Não temer os problemas que a vida nos impõe. Essa é uma grande necessidade e por isso a gente pode viver, precisa viver, né, o só por hoje. Assim como Augusto Cury diz: construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje, dia 21 de novembro, são 17 horas e 14 minutos, para apresentar o programa Tocando em Frente, hoje falando sobre recuperação bem-sucedida a longo prazo após um processo de internação. Estamos aqui com dois jovens, o Anderson Black e o Anderson Alemão, que passaram por um processo de internação lá no Centro Terapêutico Nova História. A gente vai ouvir um pouquinho aqui deles hoje, né? Como é que foi isso? Como é que foi vivenciar esse processo de internação? Contar um pouquinho disso que eles viveram e já aproveitar até uma pergunta aqui muito interessante, foi enviada para nós pelo Amauri, onde o Amauri pergunta qual foi a maior dificuldade, né, que eles tiveram, né, no mercado de trabalho, com a família, com as amizades, ou qual dessas situações foi a mais difícil em particular para eles. Mas enfim, são questões que a gente vai estar tentando de discorrer aqui, né, durante o tempo do programa. Anderson Black, como é que você pode nos contar um pouco dessa sua história de experimentação e de vivência no mundo das drogas, né? E a partir de como é que você conseguiu, digamos, dar a volta por cima e hoje está aí vivendo a sua vida de uma forma mais plena? Muito bom, boa pergunta, gostei muito, legal. Bom, eu vou começar dizendo que foi difícil, é difícil, não é fácil, mas assim, a pessoa tem que querer. Eu consegui, na verdade, através de uma ajuda muito, mas muito importante na minha vida, que foi a ajuda da minha esposa e a ajuda do Rodrigo, terapeuta, que foi a Nova História. E eu consegui ficar assim, afastado dessas coisas, por 4 motivos. 4 coisas assim que eu consegui guardar de lá. E eu guardo comigo até hoje essas quatro coisas. Que é evitar lugares, evitar pessoas, hábitos e lugares. E eu conseguindo fazer isso, eu consegui ficar limpo. É difícil? É difícil, mas não é impossível. E já pegando o gancho, o embalo, eu já quero responder a pergunta do Amauri, que foi muito interessante e eu achei muito legal. Amauri, eu tive a dificuldade sim, é complicado, sabe? Eu tive uma dificuldade enorme, principalmente no trabalho, com as pessoas que não quis acreditar e tá até hoje assim, não acreditam, pelo fato de eu ter casado com a droga, né, não namorado, que eu fiquei um bom tempo com ela.
as pessoas ficam ainda com o pé atrás e achar que amanhã eu posso ter uma recaída, e dizem que quando você recai é bravo. Então eu tô nesse programa do Só Por Hoje. Funciona, dá certo, e eu tô vivendo só por hoje. Mas eu tive muita dificuldade, sabe, com as pessoas de achar que eu não ia conseguir um emprego, que eu não ia conseguir voltar à sociedade, que eu não ia retornar a conversar com as pessoas que me amam, principalmente com meus pais, com a minha família. E só por hoje eu estou bem, estou limpo, consegui dar a volta. Hoje eu estou trabalhando, sou um homem casado, pai de família, e tenho Jesus no coração. Anderson, você ficou quanto tempo no uso, né, da substância, da droga? Olha, eu fiquei uns 13 anos para 14 anos. 13 anos vivendo essa realidade da dependência química. Aí você diz assim, minha maior dificuldade foi conseguir trabalhar. Então você experimentou nesse processo de recuperação, de sobriedade, você experimentou então o que a gente chama de preconceito das pessoas, da sociedade, de não acreditar realmente que você estava sendo honesto na sua recuperação e que você precisava de uma oportunidade para conseguir mudar de vida. Isso, na verdade eu estava procurando e querendo saber o que eu ia fazer se eu não conseguiria um emprego, porque a minha esposa estava grávida, eu estava precisando mudar de vida, enfim. Então eu queria uma oportunidade, eu queria mesmo, porque o homem, na verdade, hoje não é nada sem um emprego. Então eu comecei, me apeguei, eu orei, sabe, falei com Deus, falei com o Senhor falei, não, Senhor, eu quero ficar sóbrio, eu quero estar limpo, mas eu preciso de um emprego, eu preciso de uma segunda chance, eu preciso de uma nova oportunidade para mostrar para o Senhor que eu sou capaz, e para a sociedade ver que existe vida após o uso, sim, sabe, tem vida. Eu bato o pé, sabe, eu fico assim, desse jeito, porque eu creio que tem vida após as drogas, sim. Existem muitas pessoas ainda que têm dificuldade de acreditar nisso, né? E você, Alemão, como é que foi para você esse processo? Quanto tempo você ficou fazendo uso da substância? E qual foi a maior dificuldade? Qual a dificuldade que você encontrou para poder manter-se sóbrio, manter-se limpo e mudar a sua vida? Então, o meu processo foi tão diferente do Black, que eu desde os 7 anos de idade conheci a maconha. 7 anos de idade, vim conhecer o crack com 12 anos de idade. Então, assim, eu passei um processo na Nova História, com a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram, acreditaram em mim, acreditaram que eu podia melhorar de vida. Então, essas pessoas, sabe, é especial para mim. E o Rodrigo, a dona Nena me apoiaram, sabe, foi muita dificuldade também, porque, assim, quando eu passei o tratamento dentro da Nova História, meu problema foi lá fora, não foi na Nova História. Foi lá fora como? Porque enfrentar o mundo, enfrentar a sociedade, porque a sociedade não acredita mais em você, fala que você não tem a capacidade de viver, você já era, você vai voltar a usar droga, e não é desse jeito. E a mesma coisa que o Black falou, essa dificuldade de ser aceito. Ser aceito na sociedade, essa foi a pior? Assim, pior dificuldade. Por que eu falo pior dificuldade? Porque eu acho que a pessoa que tem que acreditar no ser humano, do mesmo jeito que Deus deu a vida, deu o Filho unigênito por nós, acho que nós quem tem que acreditar nas pessoas, sabe? Você disse que experimentou a maconha com 7 anos e o crack com 12 anos? Com 12 anos. Você começou muito cedo, né? Então, que minha mãe já usava. Sua mãe era usuária? Quando eu saí da clínica, ó, pra você ver, né? Quando eu saí da clínica de recuperação, minha mãe veio falecer. E deixou 3 irmãos pra me cuidar, sabe? Você? Deixou 3 irmãos pra me cuidar. A dona Nena, durante um período, cuidou da minha irmã Roberta. E, assim, eu passei um processo muito de dificuldade, muito difícil na minha vida. Porque, assim, quando eu perdi minha mãe, e agora, quem tá comigo? Sabe, essa foi minha dificuldade, arrumar emprego, sabe, eu tive que lutar
na justiça, porque meus irmãos tinham ido pro abrigo. Eu falei, poxa, se eu não tiver ninguém, o que será de mim? Sabe? Então eu preciso correr atrás de um trabalho, eu preciso correr atrás... Você tinha quantos anos? Eu saía, foi com 20 anos da clínica. Entrei com 19 na clínica de recuperação. Com 20 anos você teve que assumir essa responsabilidade aqui fora, de estar sóbrio, de ter que lutar pelos seus irmãos, perdeu a sua mãe. Difícil, né? Difícil. E assim, a dona Ida, ela que me deu um trabalho, sabe? Ela me ajudou muito, ela, o Marcos. Eu tenho a agradecer eles muito também. E primeiramente Deus, né? Claro, é sempre importante ter essa questão da espiritualidade. Tanto você como o Black, é que tá difícil aqui, o Black e o alemão. Então, chamar de Anderson não vai dar certo, né? Vou ter que chamar pelo apelido mesmo. Ouvindo um pouco isso do que o alemão tá dizendo, né, Black? Você disse também que foi uma dificuldade que você encontrou, mas o que manteve você firme? Apesar de perceber o preconceito, a dificuldade de conseguir uma nova chance, o que fez você ficar firme, buscando realmente a sobriedade e a esperança? Como é que você tinha esperança na mudança, né, de vida? Bom, a partir do momento que o Senhor me deu uma esposa e uma filha e a minha vida de volta, eu falei, não, eu não quero mais voltar para aquela vida lá atrás. Então, eu comecei a buscar as armas da recuperação de verdade. Quais são essas armas? São evitar lugares, hábitos e pessoas. Para evitar o processo da recaída, né? Para que você não tenha aí uma dificuldade de ter um lapso, uma recaída. Então, evitar pessoas, evitar lugares, hábitos que você tinha anteriormente no uso. E isso funciona? Isso funciona, nossa, funciona muito. Funciona muito. Porque as pessoas às vezes acham que é muito... mas isso é tão blasé, é tão comum, é tão falado, mas é uma receita tão básica, mas que funciona, né? Funciona, ó, pra você ver, ó. Funciona tanto... Porque se você prestar atenção, nada mudou. Nada mudou. O bar vai estar lá, as bebidas vai estar lá, as drogas vão estar lá, os traficantes vão estar lá, vão estar tudo lá. Então, quem que muda? Você que muda. Eu quis mudar. Então, se eu quis mudar, eu não preciso ir mais atrás, eu não preciso mais procurar, porque eles vão estar lá. No mesmo lugar, esperando, né? Com certeza. Eu gosto de uma frase que me disseram uma vez, né? Que assim, a dependência química, a solução dela não é uma questão geográfica. Eu não vou voltar mais pro meu bairro, eu vou mudar de estado, vou mudar de país. Mas se eu não quiser, se eu não estiver disposto, não estiver com essa boa vontade, que é o que o pessoal do Gábata, o João Gábata, a Eliane, sempre conosco, um grande abraço a vocês aí em São Roque, e a toda a galera aí que está passando pelo processo de recuperação. Ele está dizendo o seguinte: a boa vontade em manter-se no caminho da recuperação é essencial. Sem essa boa vontade, não adianta eu mudar de bairro ou de cidade ou de estado, como você falou. Estarão lá, o bar estará lá, as amizades estarão lá, as pessoas estarão lá. A questão é qual é a decisão que eu estou tomando para evitá-los e não permitir que isso me atrapalhe no processo. Olha que interessante aqui, a Adriana Moraes está dizendo o seguinte: parabéns, Anderson, boa sorte sempre. O problema, Adriana, é que a gente não sabe para qual Anderson que você falou, né? Porque são os dois são Anderson, mas eu acho que embaixo ela coloca: sempre a maldita maconha como início das drogas, começou com 7 anos de idade, que loucura. Acho que é com relação ao alemão, dizendo para a família que está nos ouvindo, para quem está agora conectado conosco, a maconha é uma droga, causa dependência química, são mais de 400 substâncias que existem dentro de um cigarro de maconha. Então, não temos que tratar a maconha como algo tranquilo, normal, natural. Não, é uma substância que pode ser o início ou a porta, né, para todas as outras, como o próprio Anderson. Você queria falar alguma coisa, Anderson? Quero. Fala. Falar para essa Adriana moça, Moraes. Adriana Moraes, eu acho que assim, é acreditar, sabe? Eu acho que eu tinha um sonho de tirar minha mãe das drogas.
Eu tinha um sonho de poder levar meus irmãos no Parque Ibirapuera, levar meus irmãos no parquinho, sabe? Então eu acreditei no meu sonho. Eu acho que a pessoa pode acreditar na pessoa, fala, ele tem jeito, só não tem jeito pra morte. E a maconha é o caminho da derrota. Porque você usou, aí depois vai estar batendo mais brisa, você vai querer experimentar outra droga, vai pra cocaína. Aí você conheceu o crack, aí é difícil, é na onde que todo mundo te rejeita. Eu já cheguei a comer comida do lixo, sabe? E minha mãe procurava no lixo para comer, sabe? E essas pessoas hoje em dia não acreditam mais nesse povo que usa droga, sabe? Não acredita que essa pessoa pode mudar de vida, essa pessoa pode ter uma felicidade fora da droga. Hoje eu sou feliz, sabe? Hoje eu tenho 25 anos, sabe? Moro com meus 3 irmãos, cuido deles sempre, trabalho, tenho um trabalho digno, Deus abriu uma porta pra mim agora. E assim, eu só tenho a dizer a você que, acredita. E é isso. E aqui ela também está dizendo boa sorte para os 2 meninos, agora para vocês 2. E o Marcos Mendes é um querido amigo nosso, também lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, né? Está dizendo, muito bom essa rádio, exemplo a ser seguido. Eu acho que é importante trazer vocês e vocês falarem um pouco sobre essa questão de viver, né? Essa questão na pele. E como que é isso, né, Black? Hoje, após você ter... São quantos anos já de sobriedade, de limpo, né? Hoje eu comemoro 5 anos limpo. 5 anos limpo. E como é que você se vê hoje, 5 anos depois, mantendo-se nesse processo de abstinência e dando um novo sentido à sua vida? Bom, olha, como eu disse, é difícil ficar limpo, mas não é impossível. Hoje, graças a Deus, o Senhor colocou vários e muitos programas para ser utilizado. E um dos programas, por exemplo, são os 12 Passos, os 8 Princípios, sabe? O Rodrigo me falou desses 12 Passos, aprendi lá na clínica. E hoje, aqui fora, eu busco esses 12 Passos. Eu tenho os 8 princípios, sabe? Não é difícil ficar limpo? É difícil, mas não é impossível. Então, se você for atrás desses 12 passos e viver só por hoje e determinar isso que você quer, ficar sóbrio, você consegue. Consegue. Vamos fazer o seguinte, gente, tem muitas participações aqui hoje conosco. Eu acho que está sendo um papo bem bacana, tranquilo, sereno. Eu estou aqui do lado deles 2 e eu estou percebendo isso, né? O alemão. E o Aguinaldo está até me lembrando. Esqueceram do Rodrigo. Ô, Rodrigo, esqueci de você aí pendurada, mas é que o papo com os 2 está tão bom que eu acabei até aqui. Mas daqui a pouco. Rodrigo, você está aí? Ou caiu? Tô aqui, pô. Esse aqui é fruto do trabalho, do seu trabalho, né? Então, que bacana. Mas assim, na sequência a gente já volta contigo, ô Rodrigo, falando para nós da sua experiência como terapeuta e como profissional da área da dependência, o que ajuda, né? E como que a internação, o que ela precisa fazer para que pessoas como eles 2, como o Anderson, o Black e o Alemão, possam voltar e se reinserir na sociedade, tá? Na volta você já entra falando sobre isso, sobre esse processo de internação e o que é feito para que eles possam se reinserir na sociedade, beleza, Rodrigo? Daqui a pouco a gente volta com você, beleza? Firmeza Fica total. aí tranquilo que a gente já volta. Cara, quero agradecer aqui também o John Jeffrey Rosa Souza, Pura Verdade, basta realmente querer, falando sobre a questão do querer, né? Porque o Black diz, não é fácil a recuperação, mas é possível. Pedro Coelho, um grande abraço. Pedro Coelho lá da Comunidade Casa Esperança e Vida. Força, foco e fé. Perseverança e oração, é claro, uma sala de autoajuda. Sempre falando também das salas de mútua ajuda, NA, AA, Naranon, né, e as outras também. Temos aqui também a participação de ouvinte, falando um pouquinho ele está falando de uma experiência. Por favor, mande seu nome. Geraldo da Freguesia. Ele está dizendo que a igreja precisa fazer mais pastoral.
Presenciei o pai tocando o filho pra fora, chamou a polícia, o Geraldo tá falando que o filho é nóia, então tem mais um problema como esse, né? Quantos pais aí vivendo essa dificuldade em relação aos filhos. Tá deixando aqui um telefone pra gente também entrar em contato com ele. Boa noite, Vanilson Anena, a esposa do Rodrigo. Lembro do dia que a Érica, que na época era namorada, chegou lá em casa e disse assim: essa é a última coisa que tô fazendo para ajudar, porque já fiz de tudo e tá aí, deu certo, Anderson. Pode melhorar, né, Black? Sempre beijos. Quer dizer que então a Nena participando lá e falando um pouco dessa questão é sua esposa hoje? Há 5 anos atrás ela chegou e falou: ó, a última chance aqui é a última. É como se fosse assim, ou vai ou racha, né? E ainda bem que deu certo, né, Black? Então aí, tá aqui a esposa dele também nos acompanhando, com a filhinha. É isso aí, gente, tem muita história bonita, então é possível, a recuperação é possível sim. Basta a gente ter boa vontade, determinação e lutar. Ok? Vamos para o nosso breve intervalo, ouvindo a música A Vitória é Certa com Adriana. AM 1600 kHz, Rádio 9 de Julho. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Rodrigo, como é que você trabalha essa questão com os dependentes que estão aí vivendo o processo, o Anderson, o Black e o Alemão que estão aqui, que passaram pela Nova História? Como é que vocês trabalham para que eles possam sair fortalecidos para se reinserir na sociedade e conseguir levar adiante a sobriedade? Legal, Ivanildo. Aqui no Instituto Nova História, desculpa, aqui no Instituto Nova História é assim, a visão, né, de toda a equipe multiprofissional aqui, desde a Gilmari, a Nena, que faz parte do trabalho, né, o William, o Cléber, que são os terapeutas responsáveis hoje, né? A gente visualiza a questão da dependência química, levar o dependente químico a viver o mais simples possível da sua recuperação, né? O Kleber, ele está focando hoje, assim, uma coisa muito interessante, que é família, né? Na verdade, ele chegou numa casa de recuperação sem família. O ideal dele era ficar limpo por ele, né? O Anderson, também o alemão, era outra situação muito interessante, que quando eles chegaram, eles só tinham eles na guerra, né? Tinha a Érica, né, que estava acreditando, né, e hoje estão casados, enfim. Até um detalhe, né, ele nos citou aí, casaram dentro de uma sala de NA, né, fecharam uma sala e fizeram algo dentro de uma sala de NA, né. O casamento dele foi numa sexta-feira à noite, dentro de uma sala de NA, com uma par de dependente químico em recuperação, né. Então, ele entendeu a visão de valorizar os simples da vida, né. O alemão também, ele falou umas coisas interessantes, conheceu o Parque Ibirapuera, coisas simples, né? Mas, na verdade, quando ele chegou lá no início da recuperação, ele só tinha um sonho, que era aprender a escrever e a ler, né? E hoje ele sabe ler, sabe escrever, enfim, tem o seu... vai para lá, vai para cá, tem sua vida social novamente, né? Então, Ivanildo, o Instituto Nova História, ele tem uma responsabilidade que é uma meta, eu costumo dizer, é visualizar a vida como vida, né? Então a gente visualizou vida, a gente acreditou que poderia ser possível transformar eles, né? Ou dar uma direção para que eles hoje pudessem seguir a sua jornada. Então, eu acredito que o Instituto Nova História é isso, ele procura dar ferramentas básicas, simples, as próprias falas deles, assim, não é umas falas que eles leram em livro ou repetiram frases que está escrito em algum lugar. Eles estão vivendo a recuperação da maneira mais simples possível, e isso vem funcionando a longo prazo, né? Fazer o simples, às vezes, já é difícil, né? Imagina você ficar inventando moda, né? A roda já foi inventada, né? Agora, o Black Alemão, me explica essa história. Como assim você casou dentro de uma sala de NA, rapaz? Eu nunca vi uma história dessa. Foi muito bacana isso aí, eu gostei. Deus preparou esse dia, foi uma bênção. Eu conversei com a minha esposa, ela falou, não, tudo bem, vamos casar tal dia. E a gente casou dia 12 de outubro, foi num dia das crianças, foi numa sexta-feira. Foi dia de uma sala de NA, realmente. Bem lembrado, hein, Rodrigo? E assim, nossa, eu gostei muito, porque as pessoas entenderam e viram o que é possível. Dependente químico, assim, tem resultado, tem vida após as drogas, sim. E eu fui uma prova dessa, porque Deus preparou esse dia e um casamento no dia de uma sala de NA.
onde só tinha dependente químico e os convidados, claro, que o pastor, Rodrigo, a Nena, minha mãe, meus irmãos e a família da minha esposa. Mas, assim, ninguém dava nada, porque foi dentro de uma sala de NA, foi num dia de uma reunião. Isso eu achei muito bacana, foi muito legal. Não só bacana, que eu não sei se alguém conhece uma história dessa, mas eu até então não tinha ouvido falar, né? É muito significativo, né, de você se casar dentro de uma sala de NA onde você busca a sua sobriedade. E aí, pegando esse gancho, o Gábata, o João, está dizendo o seguinte: o maior patrimônio do adicto é a sobriedade. E aí ele pergunta aqui: o que os companheiros pensam sobre a recaída? Ela começa realmente nas atitudes? Abraços, força companheiros. Obrigado, João. O que vocês dois pensam sobre isso? Alemão, o que você pensa sobre isso? Eu acho que a atitude já começa dentro de casa, né? Acho que você mente para sua família. Na atitude já começa na mentira, né? Sabe? A mentira já é um processo de recaída. Pode significar um processo. Por aí você já recaiu. Porque você não tá falando a verdade pra sua família. Às vezes você tá saindo com as mesmas amizades. Igual o Black falou, hábito lugar de pessoas. Se eu voltasse pro Aracati, eu tinha jogado meu 8 meses e 3 semanas. O que é o Aracati? Aracati é uma comunidade. Ah, tá. Lá não, onde que eu morava. Entendi. Então aí eu precisei sair de lá. Drogas tem em todo lugar. Certo. Mas da amizade não, a amizade é diferente. Tem que evitar. E você, Black, o que você pensa sobre essa questão da recaída? Ela começa realmente nas atitudes? A recaída, ela começa realmente nas atitudes. Porque, como o alemão disse, você mentiu para a esposa, para a família, o inimigo já vai trabalhando. Aí você vai trabalhar, você mente no seu trabalho. Já é mais uma trabalhada que o inimigo dá. Aí você volta para casa, você mente de novo para sua família. Aí quando você vai ver, você já voltou a andar com as mesmas pessoas, voltou a fazer os mesmos hábitos. E aí, meu amigo, se prepara que a recaída é grande. Como é que você disse? É a cereja do bolo? É, a recaída é mais ou menos uma cereja do bolo. Você começa pelas bordas, né? Tipo, vai recaindo só pelas bordas, vai comendo pelas bordas até chegar na cereja. Aí quando você vê, você já está afundado. Porque a recaída, na verdade, é isso. Eu uso a substância. Então, usar a substância, na verdade, é só o ato final de todo um processo anterior que a pessoa vem realizando. Que você... O alemão não queria falar muito, agora já quer falar. Agora ele quer. Quer falar? Fala. Então, eu vou falar sobre a nova história. A nova história foi tudo pra mim, sabe? Porque a nova história eu aprendi a capinar. A nova história eu aprendi a capinar, rosar, aprendi a trabalhar, aprendi a pintar. A nova história, pra mim, foi... Porque antes da nova história, eu tinha passado por uma clínica. Uma outra clínica, mas lá eles me topavam de remédio. Sabe? O que adianta você entrar numa clínica, viver topado de remédio, viver nessa substância de remédio quando você sair? Então, acho que isso daí não é tratamento. Sabe? Tratamento, sim, foi igual na nova história. Lá me tratou. Lá me fez homem, me fez ser homem e me fez olhar pra frente. Você aprendeu a ler e escrever lá na comunidade? Isso. No centro terapêutico Nova História? Foi com a ajuda da dona Nena e a ajuda do Black. O Black também te ajuda. O Black eu percebo que o Black fica aqui só orientando o alemão faz isso, o alemão... E que bacana essa dupla, né? Vocês dois são exemplos, né? São sinais de como é importante esse processo de recuperação. Aqui tem a Marisa Nascimento, que nos ajudou também aqui pelo Facebook, dizendo o seguinte, né? Concordo com você, Anderson, no caso Black, que o que falta para as pessoas é busca pelo conhecimento, para saber lidar com o dependente químico. E até pegando essa fala da Marisa, o objetivo, né, do programa Tocando em Frente é justamente esse: desmistificar o problema da dependência química, transformar esse assunto num assunto menos difícil, menos árido, menos cheio de... tirar um pouco desses preconceitos que existem e a gente conseguir realmente colocar na sociedade uma ideia mais clara sobre a questão da dependência química. O senhor Miguel Tortorelli, lá do Amor Exigente, um grande abraço, senhor Miguel Tortorelli, está fazendo uma perguntinha aqui muito interessante, né? Vocês acreditam em cura da dependência química?
Boa pergunta, gostei. Olha, cura, você só vai ter quando Deus te chamar para melhor. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, Deus vai te dar todas as ferramentas para você ficar limpo. Agora, ser curado de uma vez, assim, liberto mesmo, é só quando o Senhor chamar você. O que você acha, Alemão? Então, igual o Black disse, né? A cura eu acho que já tá no sangue, né? Porque um foi um dia, um foi uma noite, um foi um mês, um foi 2 meses, foi anos. Então acho que ficou no seu sangue, ficou ali grudado em você, sabe? Então acho só a ajuda de Deus. Acho que a partir do momento que Deus falar pra você tá liberto, filho, Ele pode dar a voz. Mas, seguindo o que o Black falou, se a gente não se mantém firme nesse processo, não faz essa manutenção. Hoje, como é que você, por exemplo, realiza a manutenção nesse seu processo de recuperação? Bom, eu participo de um programa que se chama Celebrando a Recuperação, que é ótimo. Lá eu conheço os 12 passos, lá é muito, muito bom mesmo, entendeu? E é na Igreja Batista do Morumbi. Lá tem o Celebrando a Recuperação, é bom, sabe? Lá eles ajudam, lá tem as dificuldades. Lá só tem pessoas como eu, assim, sabe? Tipo as pessoas que usam drogas, que bebem. Então, para mim me manter limpo, hoje eu me acho focado, centrado no Celebrando a Recuperação. Entendi, porque tem essa questão, né, da doença ser crônica, progressiva, e se não tratada ser fatal. Então, manter-se na sobriedade implica também você estar fazendo a manutenção disso, realizando atividades, pratilhando e trabalhando os 12 passos. É interessante, por exemplo, hoje que o Alemão falou que o te mantém hoje sóbrio, te mantém hoje decidido a continuar na abstinência é a família? Meus 3 irmãos, a Roberta, a Agatha e Leonardo, eles são tudo pra mim, porque a Roberta, a Agatha e Leonardo, eles são tudo pra mim, porque quando minha mãe veio falecer antes, o último pedido que ela chegou e falou: cuide dos seus irmãos, não deixe seus irmãos virar o que você virou. A sua mãe falou pra você? Aí no outro dia ela morreu. E você, passando pelo processo de recuperação, assumiu cuidados pelos seus irmãos e a partir disso vem se mantendo com esse objetivo de estar limpo para poder dar conta, cuidar e até mesmo atender essa solicitação da sua mãe antes dela falecer. Sim, esse foi o último pedido dela. E é isso, eu acho que a recuperação, ela é individual, sabe? Você não pode se comparar com o seu próximo. Você quer se comparar com você mesmo. Cada um sabe a maneira, o que precisa para se manter, né, nesse processo. O Marcos Mendes, ele está dizendo o seguinte, ele acredita, né, respondendo a pergunta do senhor Miguel, na questão ele fala assim: eu acredito em uma nova maneira de viver. Ou seja, que existe uma forma nova de você poder viver a vida, independente ou não de você ter a doença da dependência química. E o Rodrigo Alves também concordando que realmente é uma nova forma de viver, aprender a viver de um novo jeito. É isso, Black? Com certeza, eu também concordo. Você vivendo de um novo jeito, você é capaz de voltar à sociedade, é capaz de ter o que você sempre sonhou em ter, sabe, principalmente família, sabe, ter vontade das coisas, fazer por onde conseguir essas coisas. Então eu creio nisso. Legal. Ô Rodrigo, você tá aí? Tá na escuta, Rodrigo? Tô aqui. Tá, tô vendo até um barulhinho aí de sopro, não sei o que tá acontecendo. O que você pensa dessa fala do senhor, do Dr. Miguel Tortorelli? Você acredita na cura da dependência química? Eu acredito porque a própria programação, ela fala de um poder superior, né? Então, se um livro fala que eu tenho que entregar minhas vontades, minha vida a um poder superior, então eu acredito que a minha vontade é ser curado, né? Então, eu acredito que o próprio livro dá essa brecha, né?
É progressiva, é incurável e fatal. Beleza, mas vamos abrir a mente, né? Aí fala, pô, existe um Deus amoroso, legal. Aí o terceiro passo, que eu vou entregar minhas vontades, minhas vidas, enfim. Minha vontade é ser curado desse vício, né? Então, assim como acredito que existe cura para o câncer, existe tratamento para as pessoas que são soropositivas, e existe fatos de pessoas que foram curadas dessa doença também, que também, né, humanamente falando, não tem cura. Eu acredito que a dependência química é um espinho na carne, que eu todo dia vou encontrando a cura, né? Mas para ter essa maturidade emocional que estou curado, leva tempo, né? Eu vou fazer agora, dia 27 de novembro, 15 anos em recuperação, né? E por incrível que pareça, eu me pego muita data, né? A primeira vez que eu participei do programa Tocando em Frente foi dia 22 de novembro do ano passado, né? Então são datas que eu procuro carregar comigo e eu vou vivendo essa cura, né? A cura é todo dia, acredito que é uma nova maneira de viver, é um conjunto de ideias, né? Não tem a resposta certa, né? Mas eu acredito que dá essa brecha, a própria programação, quando ela fala de um Deus, então eu acredito que respeitando seus limites, sabendo onde dói esse espinho, eu acredito que pode sim encontrar cura assim, para a dependência química, claro que fazendo a manutenção da recuperação, né? Recuperação é manutenção, então eu acredito que fazendo essa manutenção todos os dias encontramos a cura de fechar 24 horas em sobriedade. Constrói-se então uma recuperação a longo prazo, dia a dia, na busca individual de cada um, buscando grupos de apoio, buscando um foco, um objetivo, como você mesmo disse, né, Leão, que é a família, o resgate, né, da tua história, voltar a trabalhar, voltar a estudar, ler, né, escrever, que bacana. Tem muita informação e o que é importante a gente hoje, qual é o recado que a gente quer dar para os nossos ouvintes, né, para a sociedade? É que existe sim a possibilidade de fazer esse processo, é possível sim manter-se em recuperação, é possível sim mudar os hábitos, é possível sim mudar de amizades, né Black? Ressignificar a vida e alcançar o prazer de viver e a vitória, né? Que foi um pouco do que a gente falou hoje aqui nesse pensamento, né? Construir. Ó, o barulho aí, Rodrigo. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de viver. Acho que vocês dois hoje estão vivendo essa frase, né? Vocês bateram na porta da vida e disseram para ela: ó, eu sou capaz de vivê-la. O Alemão, ele vai vir aqui para apresentar o programa da próxima vez, porque ele só quer falar aqui a todo momento. Você vê que coisa? Não ia falar nada, agora é todo... Deixa eu falar. Alemão, vamos fazer o seguinte: você fala um pouquinho e já se despede, porque a gente vai estar aqui, encerrar o programa, gente. Ó, já só faltam 4 minutinhos, passa rápido. Fala, Alemão. Então, vou ser breve e rápido. A sua recuperação, sim, tem cura, tem dito, mas... igreja, sabe? Buscar a Deus em primeiro, todas as coisas, vai te sempre manter limpo. E outra, a pergunta desse rapaz, presenciou o cara espancando o filho, chamando a polícia pro filho. Não faça isso não, acredita no seu filho. Que pai é você? Sabe, de que não acredita no seu próprio, na sua própria família. E eu agradeço o Rodrigo, a Nena, todos vocês, e viva a nova história, uma nova história na sua vida. Obrigado, boa noite a todos. Isso aí, Alemão. Black. Boa noite, família, que Deus abençoe a todos. Quero estar agradecendo aí, Rodrigo, muito obrigado, Nena, um beijão, um abraço. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando para as pessoas que tem chance sim, tem vida após a droga. Tem como, sabe? Deus é bom, Deus é generoso demais com a gente. E quem está em recuperação, como eu estou hoje, eu sugiro, vai atrás de uma sala, sabe? Não perca as esperanças. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero mandar um beijo e um abraço muito forte para minha esposa Érica. E um beijo pra minha filha Annelise. Te amo, meus amores. E ela lá fora dando risada agora com a declaração de amor do Black.
E o Rodrigo? Rodrigo, você manda uma mensagem. A gente está terminando rapidinho para a gente poder encerrar o programa. Rodrigo, deixa seu contato. Legal. Ivanildo, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque o responsável por tudo isso que está acontecendo nessa noite é obra dele, né? Essas vidas que estão aí, é ele também, né? E o mérito, a honra e a glória é desse poder superior, né? Porque ele fez o que talvez eu não pude fazer, o que a medicina não pôde fazer, né? E pode fazer muito mais, enfim. Mas quero deixar aqui também o telefone da Nova História, que é 011-4663-2578. E deixar também aqui, graças ao bom Deus, né, a gente já vem aí trabalhando forte e Deus vem abençoando aí, Vanessa, deixar aqui já a unidade Instituto Nova História agora está abrindo as portas para também atender feminino, né? Feminino também? Feminino também, Vanilton. Graças a Deus, Deus abriu as portas e a gente já estamos em processo de transição e que venha também, né, as meninas para ser tratada, é uma nova história. Quero agradecer aos familiares, hoje foi dia de visita lá, uma coisa simples, né, a toda a família Nova História que está acompanhando lá no pátio, né. Quero deixar um abraço para todos os familiares, todos os envolvidos e dizer que acredito que cada pessoa que quando olhar para o dependente químico que elas possam olhar e enxergar nas bolinhas dos olhos, né, vida, né, enxergar que existe vida. Beleza, Rodrigo, um grande abraço. A gente vai se despedindo aqui do programa, agradecendo a presença dos Andersons aqui. E assim, também quem está nos ouvindo aí, o Carlos dos Santos, Amaury Figueiredo, Ângelo Navarro, Calixto Nascimento, Anderson Ferrari, Kleber Viana, também da Nova História, Regina Tortorelli, a Roberta Zancanaro, Fabiana Santos, Nilda Ramos, Marcos Mendes de Nova Mutum, o senhor Miguel Tortorelli, Josué dos Santos, Carlos Alberto, enfim, toda essa galera que esteve conosco aqui no programa Tocando em Frente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora nos despedindo com o programa a seguir, né? Com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa. E em seguida, com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. E hoje quem vai dar tchau pra vocês é meu filho Gabriel. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e até sábado que vem. É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a